se o nosso Mário Goulart está já conosco. Mário Goulart conosco, muito boa tarde, Mário. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, espectadores. Boa tarde, todo mundo. E aí, como é que estamos nessa tarde? Estamos com uma 10ª queda consecutiva do Ibovespa, ou seja, uma tarde no vermelho hoje, né? Ibovespa que cai, dólar que sobe e esse cenário de um agosto catastrófico. O que você está achando, Mário? Pois é, né? O pessoal brinca que agosto é o mês do desgosto na bolsa, né? E até agora nós tivemos aí todos os pregões desse mês de agosto negativos. Não foi, nenhum deles foi muito fortemente negativo. Esse talvez seja a maior queda aí, 1,10 agora, na última vez que eu estava olhando, mas é bem interessante porque a gente vinha com uma previsão de que com o corte de 50 pontos base na Selic, né, na reunião do Copom em agosto, a bolsa ia voar. Eu acho que muita gente se posicionou nesse sentido de que as coisas iam melhorar bastante, fizeram suas apostas, a bolsa chegou a estar em 123 mil pontos, mas não sustentou os 120, e agora a gente vai vendo que ela vai abrindo o bico aí abaixo dos 117 mil pontos, né? Um negócio bastante interessante. O dólar eu acho que era mais previsto, porque em função de você ter uma redução do prêmio de risco do Brasil em relação ao prêmio base dos Estados Unidos, a gente tem um menor interesse por reais. Você tem uma diminuição disso e o dólar acaba subindo. A gente está vendo aí, hoje o dólar subindo forte, subindo para 4,97, quando 2 semanas atrás a gente estava falando de 4,70. Então é uma mudança bem expressiva aí do dólar, mas a questão do dólar, que ele iria subir, já era previsto quando a gente falava que ia ter um aumento, um corte na Selic. Agora a bolsa cair realmente foi a surpresa, e tem vários fatores para isso. Pois é, quais são os fatores que você acha que levaram a bolsa para essa queda, 10ª queda consecutiva? Há 30 anos a gente não via algo do tipo, né, Mário? Pois é. Bom, primeiro não são quedas muito expressivas. Se você olhar a semana passada inteira, foram quedinhas pequenininhas, de ponto 20, ponto 30, não foram quedas muito fortes. A gente não tem, se pegar aqui, deixa eu até fazer a conta, pegar a calculadora aqui, mas se a gente pegar os 116,70 e dividir por 123, você tem uma queda aí de menos de 5%. Não é aquela coisa, puxa, maior sequência de quedas nos últimos 30 anos, tá, mas vamos colocar isso dentro de um parâmetro geral. Não é uma queda tão expressiva de bolsa assim, mas ela preocupa. O que preocupa muito aí? A Vale vai caindo aí 3%, e ela vem caindo já há alguns dias, né? Deixa eu ver aqui, até olhar um pouquinho a última semana da Vale, né? Ela tem aí no último mês, ela vem caindo por conta da China. Ela vem de 72 para 62. Então, uma queda de... Deixa eu fazer uma continha aqui de padaria. 62 para 72, uma queda de 15% quase. Então, por que essa queda vem acontecendo? Uma forte desconfiança em relação ao mercado imobiliário chinês. Nós tivemos aí já no fim da semana passada e agora no começo dessa semana, algumas incorporadoras aí declarando ou perdas bilionárias ou até questões de possível insolvência. Tivemos uma incorporadora dando um calote nas suas debêntures, então essa é uma preocupação grande. Além disso, você tem a Petrobras tem ido na contramão das semanas de... Você tem as 7 semanas de subidas consecutivas do petróleo. O petróleo subiu de 72 para mais de 88, hoje estava baixando um pouquinho, mas a Petrobras ela não tem acompanhado esse tamanho do petróleo. E um dos temores aí é justamente, interferência política em preço. Então a gente já tem rumores aí de que está faltando diesel em algumas localidades,
E outra, o anúncio na sexta-feira de acho que mais de 40 projetos do PAC envolvendo Petrobras. O pessoal ficou preocupado, né? A Petrobras na sexta-feira virou de uma alta de quase 2% para cima, para uma queda de 1%, depois acabou estabilizando, caindo aí, acho que 0,23 por aí, mas são duas questões importantes na economia. Outro fator que preocupa um pouco é justamente por conta dessa subida de petróleo, os Estados Unidos estão revendo, vocês estavam até falando disso agora há pouco, os Estados Unidos podem estar revendo aí, tudo parecia encaminhado para o Fed interromper seu ciclo de alta de juros, né, e começar a virar para baixo. Só que com uma alta consistente aí do petróleo, a gente pode ter um atraso nesse movimento, esse movimento pode não ser tão rápido, e isso, novamente, ele afeta aqui o Brasil, porque para que o Brasil consiga manter seu fluxo de capitais, ele precisa oferecer um prêmio de risco razoável através da sua taxa de juros básica ao prêmio de risco dos Estados Unidos. Então, isso também pode atrasar a nossa queda de curva de juros. Ela pode não ser tão rápida quanto se esperava. E aí as empresas mais endividadas, as empresas com situações aí de bolsa, de dívida mais complicadas, elas acabam sofrendo. Então a gente vê aí o varejo sofrendo hoje. Eu estou vendo aqui a Edux, depois de várias altas, apanhando sem dó nem piedade, né? Tem uma série a Edux vinha aí de uma alta consistente desde março e hoje ela está caindo quase 15%. Então, são uma série é um conjunto da obra, mas que vem prejudicando aí a Bolsa Brasileira nesses últimos dias. Mário, boa tarde. Eu queria até ler junto com você o resultado do Banco Inter, né? Para a gente comentar depois, né? O Banco Inter divulgou então um lucro líquido de 64 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, registrando um aumento significativo aí de 313% em relação ao mesmo período de 2022 e 165% em comparação com o trimestre anterior. Esse resultado é um recorde, né, trimestral. Desde sua entrada na B3 em 2018, o índice Basileia do banco foi de 22,8% no segundo trimestre, uma redução de 10 pontos percentuais em 12 meses. Eu queria a sua opinião, então, como é que você enxerga esse resultado do Banco Inter? Pois é, o Banco Inter ele vinha sofrendo bastante, aí tem um tempo que ele não tinha uma performance tão boa. Vou até tentar compartilhar aqui com vocês a minha tela, peraí. Mostrar aqui o gráfico do Inter, só um minutinho, deixa eu jogar aqui essa imagem. Puxando, eu não estou conseguindo compartilhar o que eu gostaria de mostrar aqui, mas tudo bem, a gente vai aqui, eu vou descrevendo aqui o gráfico do Inter, né? Nos últimos 6 meses, ele puxou aqui, eu estou olhando a ação dele em Nova York, porque hoje ele já não tem ação na Bolsa Brasileira, a BID, a unit de BID, né, ela foi fechada e agora só tem a bolsa, o ativo na Bolsa de Nova York e o ADR. Então, em dólar, olha só, ele puxou aqui uma alta de 1,5 até quase 4, caiu um pouquinho na semana passada e hoje reabre aí, ele chegou a subir mais, chegou a ultrapassar os 4 dólares por ação, agora no último momento aqui eu estou vendo 3,98, ele realmente reportou um resultado bastante positivo, né? Ele teve aí aumento de base de cliente, ele teve aumento na sua carteira de crédito, ele teve aumento a gente olha aí bem forte o aumento no funding, nos depósitos, né? A captação deles hoje está em 33 bilhões de reais, um aumento de 29% em relação ao ano passado. Então ele tem vários destaques. Algumas coisas me preocupam no Inter. Uma delas é aqui o NPL, né? Os empréstimos não pagos. Deixa eu ver se esse eu consigo compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se essa tela eu consigo jogar para cá. Espera aí, vamos lá. Aqui. Olha só.
Essa aqui me preocupa um pouquinho, apesar dos empréstimos com o atraso de 15 a 90 dias está estável e caindo até um pouquinho, olha o que vem acontecendo aqui nos atrasos de mais de 90 dias, que pulam de 3,4% para 4,7%, uma subida bastante consistente aí de inadimplência do Banco Inter. Essa é a minha preocupação hoje com o Banco Inter. Fora isso, os números que vêm do resultado parecem bastante interessantes. Lógico, ele não tem uma carteira tão nobre. Se você olha aqui as origens do crédito, e você olha que boa parte é pequena e média empresa, crédito imobiliário e tal, antecipação de recebível, ele não tem uma carteira tão nobre como os bancões, como um Itaú, por exemplo, né, que tem uma boa parte do seu crédito vindo de crédito corporativo de empresas mais sólidas. Ele aqui não, é crédito de pequena e média empresa. Ele é um banco com características diferentes, mas ele vem crescendo a sua carteira. É bem interessante aqui a carteira bruta, desde 2019 até hoje, ela teve um crescimento, olha só, de menos de 5 bilhões para mais de quase 27 bilhões de reais. Então ele tem aí muita coisa boa para ser comemorada. Uma outra coisa que vem preocupando é o ARPAC, né, a receita média líquida por cliente, que a líquida caiu um pouco aí desde 2021 para cá. Isso tem duas razões. A carteira o número de clientes aumentou, mas a receita média por cliente diminuiu, o que significa que ele está pegando clientes menos rentáveis. Então essa é algumas preocupações, mas de um modo geral é um banco que trouxe aí um resultado bastante expressivo e está sendo reconhecido aí em bolsa. Ele está já há algum tempo tendo uma alta expressiva, uma alta de mais de 100% em dólar, e hoje o mercado reconhece aí com uma alta de mais de 8% na ação. Então, eu acho interessante, gosto da ação, acho legal, mas eu tenho essa pulga atrás da orelha com a inadimplência dele. Pois é, né? Agora, falando vou pegar esse gancho que você falou de inadimplência do Banco Inter, porque tivemos na semana passada e retrasada outros bancos que também soltaram os resultados muito ruins em alguns casos, como por exemplo o Bradesco, né? Ou o próprio Santander, que amargaram inadimplências maiores do que no passado. Outros seguraram mais a barra, como por exemplo o Itaú, né? Que teve um resultado importante, mesmo com essa situação tão adversa. Qual é a sua visão sobre o setor bancário como um todo, considerando também o Desenrola, que de fato é um presentão, né, de quase 60 bilhões de reais que o governo vai dar para os bancos? Pois o problema é que havia aí por trás um grande problema de inadimplência, né? E esse dinheiro ele vai chegar meio em conta-gotas, ele vem um pouco mais espaçado. Eu acho que deve trazer aí uma melhora, mas você não teve grandes... Quem subiu bastante preço de ação foi realmente o Nu e o Inter, né? Foram os bancos que parecem que vão se beneficiar mais. Os bancões, eles parecem sofrer, eles têm uma carteira mais diversificada, então eles talvez não sejam tão beneficiados. O Desenrola é justamente um programa que vem para dívidas do perfil de cliente do Nu e do Inter, e outros menores aí que não são cotados aí em bolsa, mas eu acho que esses bancos eles se beneficiam mais. Os outros bancos eles têm outras diferenças, outras questões, outro tipo de composição de carteira. Se for pegar o Banco do Brasil, que tem uma carteira mais atrelada ao agronegócio, então é bastante diferente. Eu acho que o reflexo está vindo por aí. Você vê os dois bancos digitais da Bolsa, o Inter e o Nu, o Nubank, né? Eles têm tido uma subida, parece que eles vêm acertando alguns problemas que eles tiveram. O Nubank, ele ainda está distante do seu momento do IPO, que ele começou ali a $12, né? Ele chegou a cair até $4, agora está negociando a $8. Desde março, desde janeiro, na prática, né? O Nubank ele teve uma boa melhora. Eu acho que
a questão do desenrola ajudou bastante a perspectiva de você ter um programa desse tipo tem ajudado bastante esses bancos. Então, acho que é um efeito que é mais sentido nos dois. Pois é. Mário, fica conosco porque temos ainda várias questões para te perguntar. Vamos dar uma olhada só como está o mercado nesse momento, 4 horas e 25 minutos agora. Ibovespa está piorando o seu andamento, o pregão está cada vez pior para o Ibovespa, que perde 1,26%, 116.581 pontos, afunda ainda mais, então, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Volume negociado 13,16 bilhões de reais, lembrando que é agosto no hemisfério norte, então tem menos volume tradicionalmente de recursos no mercado por causa das férias que estão por lá, né? Verão, pleno verão por lá. E o Dux, a pior do dia, menos 13,63%. Pets perde 7,90% e Cogna 6,71%. Por outro lado, vamos dar uma olhada como estão as melhores ações no pregão desta segunda-feira, que lembramos poderá ser o 10º pregão negativo para o Ibovespa. Alpargatas, a maior alta do dia, 1,61%, Copel 1,39% e Suzano 1,20% de alta. Dólar também volta a subir nesta segundona e Petrobras e Vale cai. Dólar ganha 1,20%, R$ 4,96. Petrobras cai 0,10%, R$ 30,53 e Vale cai 2,91%, R$ 62,02. Isa, como estão lá fora as coisas? Petróleo e minério de ferro também. Bom, petróleo, né, já tem fechamento aqui dos preços internacionais de petróleo que fecharam o dia com perdas. As preocupações em relação ao mercado imobiliário na China, bem como com a própria economia local, a China é o maior importador de petróleo do planeta. Temos então o fechamento do barril WTI com queda de 0,82% aos $82,51 e o barril Brent com queda de 0,69% aos $86,21. Vamos ver então como estão as principais bolsas internacionais, né, principalmente lá em Wall Street, que operam ali com direções opostas. Temos Dow Jones em queda de 0,17%, SP 500 com alta de 0,32% e Nasdaq com alta de 0,75%. É isso aí, então vamos dar um rápido intervalo e já voltamos para mais perguntas para o nosso analista e também mais informações e mais notícias aqui no Closing da BMC. Não saia daí, voltamos já já. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 4 horas e 31 minutos. Temos ainda mais 29 minutos de pregão na B3 e a Bolsa está indo em direção da décimo fechamento negativo consecutivo, menos 1,14% nesse momento para o Ibovespa, 116.721 pontos. E o Dux é a pior ação do dia, está perdendo mais de 13%. Por outro lado, a melhor de hoje é Alpargatas, mais 1,61%. Deixa eu ver se o nosso Mário está ainda aqui conosco. Mário, voltando ao nosso raciocínio das ações que mais perderam, você falou justamente da questão dos bancos, da questão da Vale, também da Petrobras, por causa da desaceleração econômica da China, mas e, por exemplo, as ações das empresas de varejo, que também sofreram muito nos últimos dias, mesmo se o Banco Central do Brasil cortou, pela primeira vez em mais de um ano, os juros. Por que as ações, então, estão caindo tanto assim? Ações, por exemplo, da Via, da Magalu, entre outras, de outras empresas, a CVC também caiu bastante. Qual é a sua análise sobre esses resultados negativos? Eu acho que um pouco de incerteza, Carlos, porque, como eu disse, a questão da subida do petróleo, ela mudou um pouco o paradigma que a gente... Parecia que estava tudo tranquilo, todo mundo estava tranquilo que o Fed ia começar a baixar juros a partir da sua próxima reunião. A inflação parecia mais ou menos controlada, tudo bem, só que de repente o petróleo começou a subir bastante, isso começou a criar uma certa pressão. A gente tem visto aí nas últimas declarações dos integrantes do Fed, uma certa mensagem aí, eu acho que foi a Mary Daly de São Francisco, que falou, olha, o Fed ainda não terminou sua missão. Então você tem uma preocupação grande aí, e isso ainda não pegou tanto na curva dos juros, mas começa a mostrar a sua cara. Então todas essas ações subiram bastante, elas tiveram um período aí muito virtuoso nos últimos meses, com essa perspectiva de que agora o Copom vai cortar juros, né? Vou dar uma olhadinha aqui na Magalu, por exemplo. A Magalu, ela foi deixa eu abrir o gráfico aqui, ela teve uma subida aí recentemente de em torno de 3 para 3,50, né? Por quê? E até desde o começo do ano ela teve suas subidas, porque se tinha uma percepção de que essas ações seriam muito beneficiadas pelos cortes de juros. Isso acabou criando um negócio um pouco ilusório, talvez eles não caiam tão rápido. Outro caso aqui, a Iduc eu acho que é mais realização mesmo, porque ela veio aqui da faixa dos R$7 para 24. Só que nessa aí ela deixou um preço-lucro
de quase 1000 vezes, né? Você vai comprar uma empresa que você tem que esperar mil anos para ela recuperar seu investimento, eu acho um pouco esticado. Veio uma série de fatores aí que deram uma esticada grande nos preços das ações, e agora o pessoal está um pouco preocupado. Não é que ninguém esteja já falando, não, o Copom não vai cortar os juros. Só o pessoal está pensando, talvez o Copom não corte os juros com a velocidade que se imaginava quando a gente viu aquele voto de desempate do Roberto Campos Neto 2 semanas atrás, que a votação ali no Comitê de Política Monetária ficou empatada. O Roberto RCN, né, ele deu aquele voto de Minerva falando, não, vamos cortar em 50, e o comunicado deu a entender que a queda ia ser rápida. Aí nós tivemos esse fator petróleo aí nos Estados Unidos, essas declarações de integrantes do Fed mostrando que talvez as coisas não autorizem tanto otimismo assim, e nós tivemos a própria ata do Copom, que falou, olha, a gente cortou, mas a gente vai observar a movimentação. Então, essa incerteza tem pego um pouco as ações aí das empresas endividadas, das empresas de varejo. Somado a isso, você tem a questão, vamos lembrar que a empresa mais pesada no índice Bovespa é a Vale. A Vale responde por 12% do índice. E a Vale está sofrendo com as notícias que não têm sido positivas da China. A gente vem semana a semana, hoje melhorou um pouquinho de madrugada, as bolsas abriram até um pouco melhores nos Estados Unidos, porque havia uma perspectiva de que o governo chinês iria fazer um novo pacote de auxílio às incorporadoras, mas a gente vai vendo uma dificuldade meio consistente, aquela esperada reabertura da China, que aconteceu lá, a China reabriu suas fronteiras em novembro, dezembro, e já temos mais de quase um ano aí, e aquela esperada retomada da economia chinesa não aconteceu. Tudo bem, a economia chinesa vai crescer mais que 5% esse ano, mas isso é pouco perto do que se esperava. Tendo a Vale 12% de peso no índice, a Vale caindo, ela não provoca imediatamente uma rotação de ações, ela provoca uma preocupação, uma diminuição de posições, então todo mundo está um pouco preocupado. Some-se a isso que nós estamos chegando aí numa zona de suporte do Ibovespa, né? Nós temos aí essa faixa que a gente está agora dos 116 mil pontos, é o suporte mais imediato do Ibovespa, que vinha, não fazia tempo que ele não era testado. Nós pegamos aí essa zona que é um pouco perigosa em termos ela vinha ali desde o mês passado que a gente não trabalhava nessa faixa próxima do 117. Então tem uma série de fatores aí que preocupam um pouco. E as ações do varejo, as ações das empresas endividadas, e aí você vem, porque a CVC, a Magalu, elas não são somente varejistas, elas são empresas endividadas. Espirro nos juros acaba virando uma tuberculose para elas, porque elas têm um peso muito grande das suas dívidas no seu resultado. Ela faz um resultado operacional, mas quando chega na hora de ver o que sobra, o peso do serviço de dívida é muito alto. Isabela. Qual que é a sua perspectiva aí a partir desse segundo semestre, né? A gente está vendo vários resultados, a gente está vendo um cenário aí bem incerto aí com reforma tributária, arcabouço fiscal. Como é que você enxerga aí para o mercado financeiro este próximo semestre? Qual a sua dica aí para o investidor? Bom, a gente tem que observar que a questão fiscal, ela foi até bem encaminhada no primeiro semestre, mas ela não foi totalmente equacionada. A preocupação fiscal é real. O Brasil hoje não tem
não encontrou ainda com reforma tributária, com arcabouço fiscal, por mais que o pessoal tenha dito, não, olha, o plano é bom e tenha dado, acho que o mercado até deu um voto de confiança muito bom para o governo. Ele tem percebido aí o trabalho do Haddad em tentar fazer um equacionamento da questão fiscal, que não se esperava quando o Haddad foi indicado para ministro da Fazenda. O cenário foi de desespero. Puxa, o mercado estava apostando de que o Luiz Inácio ia colocar o Meirelles. A gente tem que lembrar disso no momento da eleição, né? O mercado apostava em Meirelles, recebeu um Haddad, ficou desesperado, porque a reputação acadêmica do Haddad é, puxa, um grande estudioso do sistema marxista. Qual a relevância disso? É a mesma coisa que você entregar um observatório moderno na mão de um astrônomo ptolemaico. Eu falava isso na época, continuo falando hoje, mas o Haddad tem se mostrado aí um cara muito mais ponderado do que se imaginava, tem sido até uma boa surpresa. Mas somente ele ser uma pessoa agradável e aberta à negociação não é suficiente. Nós temos uma questão fiscal que o arcabouço ainda não equacionou. A reforma tributária está longe de estar definida e terminada, e a gente vai conseguir ver seus efeitos. Nós ainda temos uma queda de braço de poder aí no Congresso. O Luiz Inácio ainda não entregou para o Arthur Lira os ministérios a mais que ele pediu, então Arthur Lira também, nessa volta aí de recesso parlamentar, a gente não sabe como é que ele vai tratar aí da questão, inclusive da reforma tributária, que volta para o Congresso com algumas mudanças, e a questão de déficit ainda não está explicada. O governo tentou colocar algumas medidas que soam muito bonitinhas. Puxa, aquele negócio de vamos colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Então nós vamos tributar o fundo exclusivo, isso é um assunto que interessa para o mercado, né? Vamos tributar o fundo exclusivo, vamos tributar os investimentos no exterior, mas a gente já percebe, eu já vi alguma fala do Zeca Dirceu dizendo que o PT desiste de fazer tributação nos super ricos, até porque eles chegaram à conclusão que mesmo muito bem estruturado, essa tributação causaria um enorme ruído político no Congresso, até porque boa parte dos congressistas são super ricos e têm fundos exclusivos. E também, isso aí não chegaria, acho que os cálculos mais otimistas dizem que chegaria, se fosse muito bem implementado, a 15% da necessidade de déficit anual. Então isso aí não é suficiente para equacionar a questão tributária. Então, eu me sinto ainda desconfortável em dizer que o governo está bem encaminhado do ponto de vista fiscal. Para o investidor, cautela, eu acho que os cortes de juros vão acontecer, então, tendo cortes de juros, a relação real-dólar vai sofrer. É interessante olhar tanto para ações de empresas que têm suas receitas em dólar, ações de empresas boas, né? Não vai comprar qualquer ação, mas eu acho que a gente tem aí, eu vou citar nominalmente as duas do papel e celulose, apesar delas sofrerem um pouco aí com a demanda chinesa, mas China não é o único mercado delas, e elas são dolarizadas, Klabin e Suzano, alguns mais que conhecem melhor a empresa também falam na Irani. Eu acho que nós temos aí a própria WEG, que consistentemente vem entregando bons resultados há alguns anos e tem boa parte da sua receita dolarizada. Eu acho que comprar um pouco de dólar também é uma medida interessante para o investidor, e tentar ainda pegar um pouco desse juro alto, se achar algum papel de renda fixa que consiga garantir esse juro mais alto por algum tempo, porque é impossível que os juros não caiam. Talvez eles não caiam na velocidade que o governo gostaria, mas eles também não vão deixar de cair. Talvez a gente tenha uma queda um pouco mais controlada. Então, acho que esse é o cenário. Esse cenário pode piorar em caso de termos aí uma inflação grande, por conta de petróleo e por conta de alimentos, lembrando que o conflito com Rússia e Ucrânia
tem trazido aí uma série de situações desconfortáveis para as commodities agrícolas, trigo subindo, qualquer confusão aí no Mar Negro tem subido o petróleo, drone ucraniano bombardeando petroleiro, aí o saudita já aproveita e fala, então eu vou aproveitar e vou cortar a produção. Nesse último semestre nós tivemos, acho que 3 ou 4 vezes, o barril de Brent chegou em $72 o barril, o saudita virou e falou, então eu vou cortar a produção para trazer de volta para cima. Então o petróleo acho que não vai ficar abaixo de 72, e isso aí pode se refletir na velocidade com a qual o Fed corta seus juros e, por consequência, o Copom olha para o Fed. A gente não consegue ser independente nesse ponto, a gente tem que olhar para o Fed porque é uma questão de prêmio de risco. O investidor global, ele olha para onde a relação risco-retorno é mais interessante. Então, se ele vê que o prêmio de risco brasileiro está baixo, ele tira, ele deixa de comprar título brasileiro. Então, esse tem que ser o panorama que o investidor tem que prestar atenção. Cuidado ainda com as empresas endividadas, eu acho que elas tiveram aí elas surfaram aí um período positivo, na expectativa dessa queda de juros, mas calma que os juros ainda não caíram, e todo mundo precifica futuro, né? Então, tem que olhar com calma para esse tipo de empresa, não entrar em oba-oba de empresa da moda. Que mais que eu posso mencionar aí? Olho nesses bancos, acho que esses bancos digitais podem trazer aí algumas coisas interessantes, por exemplo, o ROI, o Return on Equity, tanto do Inter, está melhorando. Parece que amanhã, com a divulgação do New Bank, ele vai vir, as previsões aí do pessoal que cobre bancos a fundo são positivas em relação ao Return on Equity, o retorno patrimonial do New Bank, então vale a pena dar uma olhada. Eu acho que tem essas perspectivas aí para serem vistas pelo investidor. E olho na questão fiscal. Infelizmente, a gente não consegue dissociar a questão política da questão de mercado, e enquanto o governo não equacionar a sua questão fiscal, não dá para ficar muito tranquilo. Pois é, Mário. Vamos então, só o último ponto telegráfico, porque depois precisamos chamar mais um comercial. Petrobras, com essa política de preço, então, você acha que vai sangrar para os próximos meses? Ou, de novo, telegraficamente, você acha que a diretoria vai dar uma meia volta e retomar o caminho do passado? Esperamos que a diretoria seja mais racional. A diretoria, no momento, ela tem dado aí um viés político na política de preços. Tem havido várias mensagens desse tipo do Jean Paul Prats, do presidente da Petrobras, mas esperamos que a racionalidade prevaleça e ele consiga acompanhar, até porque a Petrobras não está conseguindo surfar essa alta de 7 semanas aí do preço do petróleo. Pois é, né? A única petrolífera do mundo que está torcendo que o preço caia, porque cada vez que sobe, aumenta o prejuízo. Mário Goulart, muito obrigado. Mário Goulart, analista CNPI, criador do canal O Analisto. Como sempre, um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Até a próxima. Até a próxima, prazer estar com vocês aí. Obrigado pelo convite. Obrigado aí para toda a equipe do background da BMC. E quem quiser me acompanhar, tem o canal O Analisto no Instagram e no YouTube. Toda manhã estamos lá tomando um cafezinho e comentando o que vem acontecendo nos mercados, o que aconteceu no dia anterior e o que vai acontecer no dia em 4 minutos. Em 2 minutos de velocidade vezes 2, você fica bem informado em apenas 2 minutos. Um abraço para todo mundo, uma boa tarde. Muito obrigado, Mário. Isa, e temos mais novidades vindo da Money Week, né? A 9ª edição online totalmente gratuita da Money Week, promovida pela EQI Investimentos. As principais autoridades do mercado do país irão compartilhar experiências e conhecimentos para ajudar você a alcançar seus objetivos no menor tempo possível. O repórter Gabriel Monteiro conversou com Gustavo Cerbasi, que é o escritor e consultor financeiro. Vamos acompanhar. Estamos em plena temporada de divulgação de